Ai, tá um vento aí, gente. Muito bem, gente. Podemos começar, né? Alguém quer fazer a oração inicial? Na hora que a gente pergunta, você já está assim. Já fico em concentração, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Celestial, agradecendo a eles pela oportunidade que temos todos os domingos pela manhã, e de alguma forma buscarmos conhecimentos que nos levem a sermos melhores enquanto pessoas, enquanto espíritas e enquanto cristãos. Agradecemos também a essa casa, que nos franqueia suas portas para que podemos participar desse banquete, como se diria. Toda a equipe espiritual que é responsável por todas as atividades da casa, contando sempre com a presença deles, nos auxiliando, nos inspirando, para que possamos cumprir os nossos papéis da melhor maneira possível. E agradecemos sempre, como de costume, oferecemos a oração do Pai Nosso, para que seja levada ao irmão mais necessitado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Muito bem, gente. Consegui acertar a câmera aqui. Bom, se aparecer só assim, já tá bom. Então, exatamente, por isso. Vou chegar mais perto de vocês. 306 ou 307? 307, acho que eu entendi aqui. Muito bem. Todos bem, então, né, gente? Vamos lá. Eu, obviamente, vou ler junto, porque eu não tenho a capacidade do Eduardo de ouvir e interpretar. Então, você, por favor, leia e eu vou acompanhando aqui. Então, questão 307. Isso. Como a vida passada se retrata na memória do espírito por um esforço da sua imaginação ou como num quadro que tenha diante dos olhos? De uma e outra maneira, todos os atos de que tem interesse de se lembrar são para ele como se fossem presentes. Os outros estão mais ou menos vagos em sua mente ou totalmente esquecidos. Quanto mais se desmaterializa, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes frequentemente a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a Terra e que não se lembra mais os nomes das pessoas que amou, nem os detalhes que te parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. O que se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. Então, vamos interpretar aqui, né, a resposta. Como o Eduardo sempre cita, é importante que a gente tenha em mente que isso foi escrito no geral. Né? É geral para todos os espíritos que deixam o corpo físico. Então, a gente vê pela literatura atual, pela própria literatura espírita, as obras complementares, que os espíritos lembram determinados momentos ou até determinadas encarnações conforme a necessidade, mas principalmente com o alcance que eles tiverem em relação a essas encarnações. Você não sai já daqui, hoje já está lembrando 3, 4 encarnações e não faz sentido isso. A gente vê livros, inclusive, do André Luiz, que comentam que o espírito poderia entrar, inclusive, em perturbação, porque ele poderia acessar coisas que ele não teria condições ainda de emocionalmente poder suportar. Mas do jeito que ele coloca aqui, é interessante, porque dá a entender que você saiu do corpo físico, você já esqueceu tudo. A gente vê que não é bem assim. Na própria obra do Kardec, a gente está lendo lá, Céu e Inferno, tem o espírito Sanson. O Sanson tem um trecho grande, não sei se vocês já leram, mas é interessante, e ele, logo que ele desencarna, ele é chamado e vem conversar, né? Foi um pedido dele, inclusive, isso acontecesse. Ele lembra de tudo, ele conta como foi, tudo. Então, não necessariamente você vai sair do corpo físico e vai esquecer tudo que aconteceu na sua última encarnação. A gente tem que sempre contextualizar. São situações genéricas.
Mas cada um de nós, com certeza, vai passar por uma determinada... Durante a nossa próxima desencarne, que já desencarnamos, sei lá quantas vezes já encarnamos de novo, cada um de nós vai ter um processo aí. Mas é importante sempre, pela pergunta, como isso se passa. Das duas formas. Ou você lembra ou passa como uma tela. Não tem assim... pelo que ele coloca aqui, não existe uma forma única da gente relembrar os fatos que nós tivemos em outras passagens. Eu acho que é interessante observar, eu tenho uma frase aqui que ele chama muita atenção, né? Okay. Quanto mais se desmaterializa, menos importância atribui às coisas materiais. Exatamente. Então, isso não necessariamente, a gente está falando da necessidade do desencargo, né? Se você se aprofundar em alguns estudos, a gente sabe que a atenção que a nossa mente dá, né, no dia a dia é o que vai determinar o caminho que a gente vai seguir. Então, se eu penso muito, né, vamos lá, eu penso muito na minha carreira, então eu vou lá focar na carreira, né? E aí é o exercício também da gente trazer à mente esse processo de desmaterialização. E não estamos falando só de dinheiro, estamos falando do apego que a gente tem às coisas e às pessoas, né? Às vezes a gente se apega muito, minha família é tudo para mim, minha família é tudo para mim. Na hora que eu desencarnar, eu não vou conseguir focar em outra coisa senão na minha família. Não adianta, não é porque eu mudei, né? Passei por uma porta que eu vou mudar o meu móvel de jogo. Exato, exato. Aí a gente vai virar obsessor. Então, independente do nosso estado de matéria, muito o que nossa mente comanda é o nosso corpo, né? Então, o que a gente foca nos nossos pensamentos no dia a dia? Eu estou mais focado na minha evolução, na minha, né, no meu trajeto como espírito, ou eu estou mais focado em amar a minha família, em cuidar da minha família, ou fazer uma carreira, ou acumular dinheiro, ou, né, parecer bonito para os outros. É isso. Por isso que o importante é sempre o equilíbrio. Você ter seu foco no que é importante, não só naquilo que é importante. Você falou uma verdade, você só foca na sua família, você desencarna, por algum motivo você não consegue mais ter acesso, você vai sofrer. Além do que, você vai fazer a sua família sofrer você vai estar ok. Então é importante a gente sempre diversificar, vamos colocar assim, os nossos pensamentos, as nossas vontades, sempre tendo em mente que o foco tem que ser o bem, o tempo todo, tem que ser o bem. Né? Isso que ele coloca de desmaterializar, eu entendo como o espírito vai melhorando, vai quintessenciando, né? Eles falam, que até eu não entendo o que é isso, matéria quintessenciada, seria uma quinta dimensão, não sei. Então ele vai perdendo, e outra, coisas importantes, você registra, coisas não importantes vão ficando para trás. Imagina quantas encarnações nós já tivemos, quantas situações nós já passamos, acumulado no nosso cérebro espiritual, com certeza. Mas é importante você trazer isso logo que você desencarna? Não necessariamente. Né? É importante a gente ver que tudo é absolutamente lógico. Sabe, eu tenho estudado muito filosofia oriental, né, recentemente, e eles falam muito sobre a questão do apego, né, a necessidade que a gente tem do apego. E aí tem uma máxima assim, que você fala, deixa fluir, confia na naturalidade, confia no processo natural das coisas, que tem muita coisa que a gente não tem condição de conduzir, né? E aí a gente se apega e é onde a gente sofre, né? Então, praticar o desapego em todos os sentidos é fantástico. Aí eu comecei a ler o livro e eu falei, gente, eu não estou entendendo o que eu faço. Então, quando você lê, não entende nada, lê, não entende nada. E aí eu ficava indo e voltando, até eu entender que aquilo também era um apego, que eu precisava, e a cultura oriental é isso, né? Se lê uma frase, você tem que saber exatamente o que está escrito ali. Que aquilo também era um apego. Aí eu deixei fluir, né? Eu ia lendo, ia pegando aquelas palavrinhas, e aí chegava ali no final, falava, agora está fazendo sentido. Então, e também a questão da gente ter o apego de falar assim, eu preciso controlar tudo, ou eu preciso, né, dar conta de tudo. Deixa fluir, né? Às vezes vai dar certo. O desapego é uma das coisas mais difíceis. Né? Desapegar de material é mais fácil que desapegar do emocional. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar o tempo todo. O tempo todo. Enfim, tudo bem, gente? Essa resposta, nós pensamos uma coisa, vamos para outra, mas isso que é legal, tem que discutir mesmo. Né? Vamos lá, Cíntia, próximo. 308. Isso.
O espírito se lembra de todas as existências que precederam a última que acaba de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas do caminho que o viajante percorreu. Mas dissemos que ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os em razão da influência que tem sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que podemos considerar a infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Poético, né? Perde-se. Mas é muito, por exemplo, se a gente pensar na nossa vida, o que você lembra dos seus 2 anos? Eu sei que eu tive 2 anos, mas o que aconteceu lá não tenho a menor ideia. Então, você imagina o espírito acumulando tantas informações, né? Mas é necessário, né? Porque evoluir não precisa lembrar lá, quando tem que falar, sei lá, Planta, né? Bichinho. Faz sentido. Isso com certeza fica acumulado, como ele coloca aqui. Mas se não for importante, não vem à tona. O que você guarda no seu computador é aquilo que tem importância. Não, a gente guarda muito lixo também. Mas teoricamente você guarda o que é mais importante. Você sabe que está onde está o importante. Às vezes perde também, mas normalmente você sabe onde está. Mais ou menos como funciona. Né? E quando você lê os livros, principalmente do André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual, ele traz muito isso, né, que você vai lembrar aquilo que realmente pode lhe ser útil, né, no seu processo evolutivo. De novo, a gente foca na sua evolução, na sua melhoria contínua. Aquilo que é útil, aquilo que não faz sentido, né? As lições aprendidas, você não tem que necessariamente trazer assim à tona, né? Se você já age naturalmente no bem naquela situação, você não precisa fazer necessariamente as situações que foram incômodas que te levaram a agir no bem. Veja assim, eu lembro de uma coisa que eu fiz que eu preciso consertar. Sempre uso esse termo, né? Aí eu volto para uma encarnação e conserto, vamos dizer. Quando eu retorno, aquela situação incômoda não precisa voltar mais. Porque eu já estou agindo naturalmente para o bem. Então, eu preciso trazer aquilo de volta. Sei lá, se um dia eu quiser lembrar, até posso. Suponho que seja assim. Mas não é uma coisa constante, né? Você está sempre trazendo as coisas à baila, né? Estou muito quieto. Não mais você está falando. Efeito da falta do Eduardo, será? Acho que é a falta do Eduardo. Sim. Vamos lá, então, 309. 309. De que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Como uma veste incômoda que o molestava e da qual se sente feliz por estar livre. Quase sempre de indiferença, que sentimento lhe faz experimentar a visão de seu corpo em decomposição. Quase sempre de indiferença, como por uma coisa que não tem mais. Eu discordo um pouco dessa resposta, porque a gente vê que não é bem assim, né? Exato, talvez, mas não, mas como uma veste incômoda que molestava, um pouco pesado, né? Então, eu penso assim, vou falar uma coisa engraçada. Sabe quando você sai, você coloca uma roupa que não lhe é confortável, com o sapato apertado, você chega em casa e tira o sapato? Pode ser que em algum momento a gente tenha essa sensação, né? Ai, tirar essa roupa que está me apertando, né? Alguma coisa do gênero. É que Mas acho que depende muito do apego que a gente tem à matéria, né? E outra, nós somos todos levados o tempo todo a agradecer a divindade por termos um corpo. Então, acho que a forma como foi colocada, talvez generalizando, como sempre, eu suponho que a gente vai agradecer ao nosso corpo quando a gente deixar, porque se não fosse ele, a gente não teria cumprido uma encarnação. Sim. Eu vejo assim, né? Não só achei estranho. Por que eu falo não concordo, porque o jeito que ele está falando, pessoal, acabou o corpo, joga fora. Talvez, num determinado momento, pode ser. Mas do jeito que nós somos levados a tentar tratar o nosso corpo como um templo, que a gente não consegue por vários motivos, mas se não fosse ele, estaremos aqui. Mas ok. Quanto à indiferença dele de corpo em decomposição, espíritos que já entendam isso, com certeza, mas a gente vê relatos de espíritos sofrendo em função disso. É trabalho mediúnico, né? A gente vê. Mas aí, de novo, o apego, o corpo, a matéria. Ou a falta de entendimento. Também. Pessoas conhecem, fica perdido, assim, Alguns nem
A grande maioria nem sabe que tem um corpo em decomposição, eu imagino. Que Não, bom. e tem aqueles também que sentem a decomposição, Sim. né? Que são tão apegados ao corpo que estão naquele momento e que sentem a decomposição, que deve ser, né, uma tortura, né? Às vezes, irmãos vêm, se manifestam, né? Nossa, estou cheio de bicho, tudo isso daqui. Ele desencarnou, não sabe. Então, ele vê o corpo dele naquela situação. Então, é um sofrimento grande. Aí, quando ele é tirado daquele momento, que ele é recolhido, auxiliado, você sempre tira ele do foco. Aí muda, né? Ou seja, o corpo está na composição mesmo, mas ele não sabe estar lá. No livro do Coro Gratuito, há um tempo no mundo maior, tem um relato da irmã que foi enfermada. Ela era um espírito inchado, bem esclarecido. E mesmo assim, a equipe espiritual teve que fazer todo um envolvimento para que ela não sentisse o queimar da cremação. Então, O espírito sentia, não que isso aconteça efetivamente. Ela presa ainda. eu não quero sentir, não. Alguma dúvida, gente, sobre isso? Pergunta? Bora. Vamos lá? 310. Ao cabo de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos e outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes. Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado sobre o qual considera as coisas terrenas. Isso é linha, né? Coisa, né? Sempre vai ser levado em conta a elevação, a palavra da elevação do espírito. Quanto mais a gente vai afastar da parte material, menos vai fazer sentido aquilo. Quanto mais próximo, sim. Tem um do André Luiz, eu lembro o Milagre, mas não lembro o santo necessariamente, o livro, aonde ele vai, quem ele está acompanhando, no museu. Aí ele vê, tem uma penteadeira, tem um espírito despenteando, porque ela ainda achava que estava presa, ela estava presa aqui, despenteando, feita a penteadeira. Então, você percebe que está diretamente ligado, diretamente proporcional ao seu desapego da matéria. Quanto mais apegado, mais próximo você vai ficar. Conhecer os ossos. Então, um caso bastante interessante que aconteceu com uma amiga minha, que estava gravando. E quando a amiga dela faleceu, a mãe dela também foi queimada no prazo muito pequeno. Esperava 72 horas que Sim. E ela falou que ela quase desmaiou de ver as entidades encarnadas, né, ardendo em cima da cinza, dizendo que aquela posição era minha, que a criança era do outro, que brigando pelo que era deles. Só não chegou a tentar, né? Foi bem triste, né? Foi bem chocante. São irmãos em condições bem difíceis. Melhorar por ele. Né? Tudo bem, gente? Alguém vai lembrar dos próprios ossos? Não necessariamente. Né? Então, O meu eu não quero que ele. tá bom. E eu acho que, assim, só para fazer um adendo aqui, né? Acho que uma coisa que talvez o equilíbrio entre aquilo que me molestava e a gente não precisar lembrar dos ossos, é lembrar que isso é um empréstimo, né? E não necessariamente uma posse, né? Então, ele pode me ser útil, né? E é uma bênção eu receber este empréstimo, né? Esse bem neste momento, mas que a partir do momento em que eu preciso devolvê-lo, ele não me pertence mais, então, de forma agradecida, né, com muita gratidão, a gente deixa aquele corpo ali, aqueles ossos ali, e a gente segue o nosso caminho, porque a gente também entende que esse peso não vai nos ajudar, vai mais nos fazer sofrer do que ajudar. Por isso aquela resposta, se houvesse incômoda que molestava, não. A gente tem que agradecer por ter tido um corpo. Não importa a condição do corpo. Nós tivemos um corpo na encarnação, isso é muito importante. Nessa encarnação, o que eu mais queria era ser mãe. E com 46 anos, eu tive trabalhos, enfim, estava malignizando, vamos dizer assim, e eu Nós temos a mãe. tirar tudo. E o meu médico também estava super preocupado, né, com a situação, porque ele era muito
E eu falei para ele, não, mas cara, eu já me despedi dos órgãos, agradeci, porque eles me permitiram ser mãe nessa encarnação, que era o que eu mais queria. Não que eles não serviriam mais, mas eu sou muito grata e entrego esse lugar da minha vida. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência, que você falou, é um empréstimo. E se nos foi útil, nós ainda mais Agradecer mais ainda. Gratidão é fundamental. Presente. Mas é muito difícil você ter esse pensamento de que uma pessoa hoje em dia fala isso pela faixa etária com quem eu convivo. Não que eu convivo com essas pessoas, mas pelo ambiente, pelo que eu não posso falar, do que eu vivencio. Muitas dos jovens hoje em dia, por exemplo, não tem essa visão clara e quase o que é anabolizante. Que é o quê? Você está reduzindo sua ficha, não troca de nada. E as pessoas recomendam produtos para outras pessoas. Então, assim, quando você não tem essa pensamento lúcido, é totalmente definido. Sim, sim. É dentro do que você está dizendo. A visão espírita sobre o desapego é uma coisa muito lógica. Mas a maioria das pessoas hoje em dia estão mais afastadas da religião, não tem um consentimento, um pensamento em prol de. Isso é tudo matéria de imediatismo. Mas o imediatismo existe em função do quê? Da unicidade da existência. Só tem uma vida, vou fazer o que der na cabeça. Né? E é cômodo, né? E você pisa na jaca mesmo, porque você, olha só, como eu imagino, só tem uma vida, eu tenho 90 anos, para errar ou acertar. Se eu acertar, que vai ser muito difícil, eu vou para o céu, certo? Não estou nem falando materialismo, eu vou para o céu. Se eu errar, eu vou para o inferno. Qual é a chance de ir para o inferno? Muito maior. Eu vou pisar na jaca mesmo, porque tanto vai fazer, eu vou para o inferno. Vou fazer tudo o que é possível. Isso numa religião tradicional, numa secular. No materialismo, acho que é pior ainda. Porque vou aproveitar mesmo, só que não vai servir para nada depois e tal. E vou usá-lo para outros fins. Aí quando você vem e fala, cara, você vai voltar de novo e todo esse anabolizante que você tomar pode trazer consequências na sua próxima encarnação, o cara tem que dar um tempo, né? Mas a gente sabe que não é comum você ter informação chegar e é cômodo você também se preocupar. E eu acho que também tem a questão da sequência, né? Você falou do anabolizante, mas eu vejo em vários aspectos. Sim, sim. Né? A forma como a gente lida com a comida, por exemplo, né? Até aí pensando em drogas, né? Em bebida alcoólica, que é algo que está muito permeado na nossa sociedade. Então, assim, a gente não vê consequência naquilo que a gente faz, né? Como a gente não vê consequência, a gente continua fazendo. Então, eu vou comer para saciar a minha vontade de imediato, mas eu não estou pensando que aquilo, né, dali para frente, acho que se a gente tivesse uma lupa para ver, por exemplo, quando eu como determinado alimento, né, o que esse alimento proporciona dentro de mim, né? Talvez a gente tivesse mais consciência. Mas eu acho que também, né, Deus é perfeito, a natureza é perfeita. Talvez essa ignorância também é uma forma da gente aprender de uma maneira mais sólida, né? E não aprender pelo medo. Assim, nossa, se isso acontecer, né? Então, é tudo isso. Eu tenho um caso recente de uma amiga minha chefe, na verdade. Ela é o tipo de pessoa que ela vive o hoje. Então, assim, ela fuma, ela bebe, ela come tudo que ela gosta de comer, sabe? Aquela pessoa não faz atividade física, tá nem aí, né? E aí, o ano passado, ela fez os exames e deu um exame alterado, ela estava com uma dor diferente. Gente, ela entrou em pânico porque ela achou que ela estava com câncer. Eu tô com câncer. Por quê? Porque ela sabe da consequência. No fundo, ela sabe da consequência daquilo que ela faz. Aí ela entrou na dieta, começou a ir para academia, durou um mês. Aí os exames dela viram tudo normais, ela voltou para a vida. Então, é muito difícil para a gente ter essa disciplina e esse foco, né? E tá tudo bem, tá cada um no seu caminho, no seu trajeto, né? Mas talvez essa nuvem, né, que nebria a nossa mente para a gente aprender a cuidar do corpo, também é uma forma de aprendizado mais sólido, né? Sim, você falou uma coisa que é importante, né? O medo. Se usa muito, inclusive a própria religião, como uma forma de você impor determinados comportamentos. Né? Isso que eu falei de céu e inferno, mais ou menos por aí. As pessoas levam aquilo mais a sério. E o que se propõe na doutrina espírita é que você faça as coisas conscientemente.
Então, eu sei que aquilo me prejudica, eu não vou fazer. Né? Por que me prejudicou? Por causa disso, que você falou aquilo. Então, a nossa conscientização do nosso papel enquanto encarnados é muito maior do que das outras pessoas. Somos os melhores ou piores que eles? Não, tivemos uma oportunidade e estamos aqui tentando entender o que está acontecendo. E acho que a gente deve, na medida do possível, levar esse tipo de informação, inclusive para as pessoas que não têm esse tipo de entendimento. Né? Às vezes estão sofrendo, porque o medo é terrível. Que é um dos motivos da doutrina espírita não ser tão difundida como deveria ou mereceria. Porque não depende da atitude de ninguém, é só você. É você que é responsável por tudo que você fizer. Agora você chega num cara que tem um monte de dificuldades e tal, e fala, cara, você vai ter que se acertar, é mais fácil ele falar, não, deixa eu aceitar Jesus, que eu estou livre. Lá no fundo ele vai ter que se ver com a lei, né? Que também não é castigo, a gente é muito importante falar isso. O ressarcimento com a lei divina é uma obrigação nossa, mas Deus não está castigando ninguém, não. Ele não levanta de manhã e fala, vou jogar um raio na Márcia. Não sei se ele levanta, você fala aqui, mas, ou seja, não dá para antropomorfismo, trazer Deus à nossa imagem e semelhança. Não. É uma lei que está lá, que a gente se submete a ela e fez alguma coisa que não está dentro dessa lei, você vai ter que ter uma forma de acertar. Responsabilidade sua. Centarião, outras oportunidades, então a coisa é lógica. Né? Ação e reação. Exatamente. A física comprova. Tudo isso não é culpa de ninguém. Como fala Kardec, se um dia a ciência contradizer a doutrina, fique com a ciência. Ele fala isso textualmente. Até hoje, o contrário eu vi. A doutrina ser comprovada pela ciência, trazendo informações muito interessantes. Mas é isso. Vamos lá. Não, 310, né? Não, 310. Ao cabo de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece... O respeito que se tem às coisas materiais deixadas pelo espírito atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos. E ele se vê com respeito... Eu vou ler de novo, tá? O respeito que se tem às coisas materiais deixadas pelo espírito atrai a atenção sobre esses mesmos objetos. E ele vê esse respeito com prazer. O espírito é sempre feliz por ser lembrado. As coisas dele que ele se conservaram trazem-no à memória. Porém, é o pensamento que o atrai para vós, e não os seus objetos. Claro isso, gente, como é? Eu vou guardar aquela cadeira que era da minha avó, porque minha avó gostava muito de sentar nessa cadeira. Melhor lembrar da avó, não da cadeira. E depende da evolução. Da avó, exatamente. Aí vai depender de como a avó está associada à cadeira. Porque ele fala aqui, o que atrai os espíritos são os pensamentos, não os objetos. Mas o que você falou é isso. A cadeira não faz lembrar da avó. Não vai lembrar, talvez, mas eu supor que você lembra. Aí, se você lembrar com carinho, que legal, ela vai receber aquilo que você está lembrando. Agora, se você lembrar, essa cadeira da minha avó está me atrapalhando aqui, coitada da sua avó lá, né? Vai acabar. Ou contrário, a cadeira sai correndo. Mas e tem isso, né? Da pessoa fala, o fulano, é quando o fulano aparece, toma um susto, não me chamou, né? Ele tá chamando. Tudo mas bem, isso gente, é uma coisa tranquilo. legal, porque se você pensar, por exemplo, principalmente nos latinos, né? Mexicanos ali que tem, né? E os orientais também, né? Essa questão de manter viva a memória dos ancestrais, né? E tem um valor muito bonito nisso, né? De você. Sim. Tem até acho que no México, né? Que tem essa cultura, né? Que você tem que venerar os mortos para que os mortos não sejam esquecidos, senão as almas deles serão, né? Tem até um desenho lindo isso aí, né? Um desenho muito bonitinho. E eu acho que isso também é um modelo de gratidão, né? De gratidão para aquelas pessoas que passaram e que abriram caminho para a gente, que nos trouxeram, né, luz, nos permitiram estar aqui pensando nos pais e nos avós, né? Que nos permitiram a nossa encarnação. Né? Então, é muito bonito isso. O mais legal, você pode estar venerando alguém que está do seu lado como neto.
Exato. Ou assim Ou assim mesmo. mesmo. É interessante. É. A memória é fundamental para que a gente não esqueça mesmo daqueles que nos permitiram chegar até onde estamos, né? Mas aí é interessante, você coloca a doutrina, pode ser você mesmo. Né? Você está lembrando do seu tetra-rô, é você, mas você está lembrando E dele. por um outro Só lado, que- você só- pode estar venerando alguém que você odiou muito no Exatamente. passado. Né? Então, acho que essa que é a beleza de tudo, né? Da gente entender que no fundo de tudo, a gente é tudo igual, né? E a gente vai ter que mundo aprender a se cometeu amar. erro. De um jeito ou de outro, vai aprender a se amar, querendo ou não, né? Isso é uma lei. Igual a vibração sempre vai caminhar. Exatamente. Legal isso. Muito bem. Vamos lá. 312. Alguém tem dúvida, gente? Eu sou meio... Eu esqueci de perguntar. Isso. Levantem a mão, por favor. Desculpa, Cintia. 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentam durante a sua última existência corporal? Frequentemente. Eles a conservam e essa lembrança lhe faz sentir melhor apreço da felicidade que podem gozar como espíritos. Deu para entender, gente? Ó, frequentemente eles conservam isso, né? E essa lembrança lhes faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espíritos. Trabalho de vídeo, a gente Vê muito isso, né? Isso você vê só ao vivo, Fala, trabalho "Ai, meio de... um às vezes acontece isso, né? Acontece mesmo, né? Eu morri, ai, que bom. Porque tava sofrendo lá numa cama. Não, claro, mas assim, tem uns que, normalmente pessoas de mais idade, né, estão acamadas há muito tempo, quando descobrem, você fala assim, mas você não está mais sentindo dor, né? Não. Aí vai indo. Eu mudei de hospital, como isso, né? Aí, de repente, você fala assim, você percebeu, né? Aí faz assim, eu morri. Ah, que bom. Ou seja, todo aquele sofrimento que a pessoa tinha no corpo físico, não necessariamente para o espírito, ela tudo bem. Isso de lembrar, a gente sabe que vai sempre, temos sempre que pensar como o espírito tem, onde ele já chegou. Tem espíritos que vão desencarnar e continuam sofrendo aquilo que sofreu. Então vai sempre depender de como a gente estiver apegado ou não. Porque a palavra de hoje é apego. Tudo bem, gente? Isso aí, tem alguma dúvida? Porque nós vamos passar por isso de novo, tá? Alguns mais cedo, como eu e a Márcia, vocês mais tarde. Ou não. Em teoria, aqueles que têm mais idade vão antes, em teoria. Vamos lá. O homem que foi feliz nesse mundo lamenta seus prazeres quando deixa a terra? Somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam com a sua imperfeição e que espiam pelos seus sofrimentos. Para espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Aí ela tem um comentário do Kardec aqui. Tal homem adulto que despreza aquilo que fez as delícias da sua infância. Deu para entender a ideia, gente, da resposta aqui? Ou seja, quanto mais ligado você tiver à matéria, mais você vai sofrer quando você deixar. Né? Porque eu podia, sei lá, podia beber, podia fumar, agora eu não posso mais. Né? Quando você não precisa disso necessariamente, é que você deixa o corpo físico está mais tranquilo. Estamos falando do apego material agora, eu só falei material, né? Fumar, beber. Agora tem o outro, que é o emocional, que é mais difícil da gente conseguir se vivenciar sobre o tempo, talvez. Por isso que a gente precisa, na minha opinião, ter os nossos relacionamentos sempre olhando, não o posto que a pessoa... A Márcia hoje é minha esposa, mas ela é um espírito que está de ombro comigo, nós estamos passando uma encarnação junto. Isso, quando nós desencarnarmos, tendo essa consciência, a probabilidade da gente estar sofrendo em relação ao espírito diminui muito. Você vai sentir saudade se não for primeiro, enfim. Mas isso é uma coisa natural. Mesma coisa se você tiver apego a outras pessoas, tudo isso, a gente tem que imaginar que somos uma família universal. Então, esse apego exagerado em relação a outras pessoas, o apego emocional, traz sofrimento. Pai, mãe. Nossos pais também são espíritos que vieram de ombro, né? Alguns de ombro com a gente. Estamos seguindo nessa encarnação. Pode ter sido filho, tio, avô, não importa. Mas agora estamos juntos aqui.
E isso vai ser uma continuidade quando a gente voltar para o espiritual. Vamos voltar em outros papéis, ou desempenhar, vamos ter outras funções, enfim. Mas somos todos espíritos tentando caminhar na mesma direção. Isso é importante, sempre. Sabe que eu tenho um apego, eu vou chamar de apego, tá? Eu entendo que eu tenho 2 filhos e que eu fui confiada por Deus para, né, garantir a trajetória desses 2 espíritos na Terra. E eu acho que se você falasse assim, filho, você vai morrer amanhã, eu acho que o meu apego seria com relação às crianças, né? E de ordem prática, tipo dinheiro e tudo mais, eu já tenho tudo acertado, né? Meu marido tem todos os acessos às contas, às senhas, tudo, né? Seguro de vida, essas coisas tá tudo certo. Agora, esse apego emocional do tipo, a minha filha de 8 anos, como que seria para ela? E ela tem uma amiguinha na sala que perdeu a mãe esse ano, né? E está sendo uma experiência muito interessante para a gente, porque a gente acaba espelhando isso para a gente, né? Como seria para ela, né, seguir a vida sem a mãe, né? E ainda é um exercício muito difícil para eu fazer, né? De entender, assim, talvez para mim seja fácil de você desapegar, mas ela vai sentir muito falta dessa companhia na vida, né? E aí a gente tem que entender que Deus sabe de todas as coisas, se ela tiver que passar por isso, né, ela vai passar e tudo mais. Mas é um exercício que eu ainda tenho que fazer todos os dias. Né? Não só você, Cíntia, todo mundo. Né? Quando a gente fala desse desapego, desse sentido, é claro que vai haver o sofrimento numa separação, isso é um fato. É claro que vai. Quanto que isso vai influenciar no seu desenvolvimento moral, espiritual? Claro, sua filha sentiria muito assim, como você sentiria. A gente sempre fala, né? Nessa encarnação, a gente não tem que passar por essa experiência, graças a Deus. Né? A gente acompanhou pessoas que tiveram desencarne de filhos. Porque, em teoria, o mais velho vai primeiro. Então, quando uma criança vai, aquilo é muito chocante. Mas o Evangelho explica. Acabou o tempo do cara na prisão, porque ele vai continuar lá, né? Ele pode ir embora. Tudo isso, acho que não é um momento, você vai sofrer, vai ter saudade, vai ter tudo isso. Ok. É o entendimento do pós. Porque depois disso que a gente tem que mirar, né? E ver que é tudo uma coisa só. Eu acho que é tudo uma coisa só, né? Mas não pense que isso é normal. Qual mãe que não vai sentir a perda de um filho? E qual foi tua mãe, né? Bem, você conta, né? Minha mãe, enquanto ela foi até os 90 anos, ela sentia muitíssimo. E a mãe dela desencarnou quando ela estava com 14 anos. Apesar de ter um monte de irmãos, a mãe era a mãe. Porque a gente sabe que esse apoio emocional é insubstituível, né? Por mais que, por exemplo, meu marido é uma pessoa assim super, né, engajado, né? Ele me substitui muito bem no dia a dia, assim, nos termos práticos e tudo mais, né? Mas o fato de não ter a figura da mãe, né? Sim. E a gente teve a oportunidade de presenciar mais uma mãe com câncer e pedindo que não fosse levada antes pelo menos o filho mais velho atingir determinada idade. Isso aconteceu. Com mais eu costumo... É vergonhoso, mas eu costumo fazer esse pedido para Deus. Que pelo menos eu possa deixar esse mundo quando meus filhos estiverem caminhados. Ao contrário, isso é consciência, não é? Eu acho que é até uma forma de você reconhecer a sua responsabilidade sobre os espíritos que te foram confiados. Exatamente. Eu acho que isso não é demérito. Quando eu descobri que eu era Camila, foi programada, veio com deficiência. Escolhi um pai, tem uma programação, minha abrimão das minhas da terra para nós não temos habilidade, mas escolhi para ser o pai da minha filha. Então, pai ele é um pai presente. E aí, quando eu tive a Camila está com 7 anos, eu descobri que eu estava com câncer. Eu não poucas, estava super bem, usando o cavalo, vamos esperar, porque mais esse tipo de câncer é agressivo, vamos correr. Acho que Deus colocou os melhores métodos para minha frente do dia todo. Eu não morreria, eu não morri nada. Desde 15, 20 dias, já podia, né? E a Camila entrou em idade precoce, com 7 anos. De deficiente. Eu falei, Deus, não tem ninguém que querer chorar agora. Deus me agora. Não tem que ter uma filha. Programei por semana. Adotei uma criança, não ficou comigo, 45 filhos.
Deu para mim, mas eu não vou morrer agora de cheiro. Mas não vou. Perfeito. Vou para a mãe, né? Isso. E sim, foi. Eu fui lá, operei, de noite já vim embora, mas a cirurgia foi muito grande, foi muito rápido. Eu falei, não posso ficar doente, não quero comer, eu quero ver a Camila crescer. Eu programei sair com a Camila. Sim. E aí a gente foi levar a vida, mas assim, nunca tive nenhuma sequela, passaram 24 anos, né? Beleza. E falei, não, quero ver a Camila fazer 15 anos, quero ver a Camila fazer 18, quero ver a Camila para faculdade. Falei, não quero mais nada, porque você não quer trabalhar, eu tenho uma faculdade que está de boa aí. Tem o outro lado Já também. separei do seu pai, continua com seu pai. Fica sonhando. Você e seu pai, nossa, eu vou coisa errada. Que ótimo. Não. Vai entrar nessa cultura com saúde. Sua parte você está fazendo. Então, seguir. Eu faço meu trabalho social, quero meditar, não quero reclamar, não quero lamentar, e foi perfeito. Eu sou grata a Deus. Então, agora eu estou tendo os convites. Você vê como é, né? A gente criou uma força que a gente Foi sabe muito intenso mesmo. Né? Então, eu falo, nossa, mas situação é muito difícil, e não tive tempo. Eu sempre fiquei focada na família. Né? Você vê como a espiritualidade está sempre presente. Então, Né? ela não deu aqui um auxílio. Eu, nessa ocasião que eu fiz a cirurgia que eu falei, a esterectomia radical, eu também fiquei ligada que a morte estava muito ruim, realmente muito ruim, com um auxílio espiritual assim, inominável. E eu pensava no que minha mãe falava, que minha filha estava com 15. Aí, o meu apego não era direto a ela, isso que é interessante, né? Mas a responsabilidade, por isso que eu É isso mesmo. Então, eu pensava no que minha mãe dizia, a falta que minha mãe sentia também dela. Então, eu falei, não, eu vou ficar mais de eu me entrei. E meu filho, veio atrás de mim me encontrar, o Guilherme. Eu não conseguia achar o Guilherme, então ele sumiu. E quando ele fez 18 anos, o Guilherme veio atrás de mim. Veio procurar, que a menina contou que ela tinha deixado. Já estava falando isso. Então, não contou o que aconteceu, né? Que ela deixou ele mais culpado, foi embora. E aí, 45 dias, eu disse, ela veio para por força, por tanto, Sim. sim. Mas as mulheres não conseguiram achar assim. Ele foi procurar você. Que bom. Você vê, né? Isso, né? Que gratidão, né? Sim. Dentro da minha, como se fosse meu Você filho. vê. Outra barriga só. Que amor. A minha parece comigo, não dá. Essa mulher. Não, quando a gente Ele gosta junta. das mesmas coisas, ele faz os mesmos trabalhos. Ele só foi um trabalho social. Diferente da família que ele nasceu, totalmente destruída, família tóxica, uma família só com problema, e ele foi crescido uma criança gerada de uma forma. E ele é bem-sucedido, ele vem dedicado à vida social, até acolhimento, trabalha muito na sua vida. Não tem nada a ver com a família. Então, porque é um espírito que não tem nada a ver com a família. Ué. Porque família é meu filho, mas Não, quando a gente junta tudo isso, a gente vê o poder que isso tudo tem, né? Como era? Como nada está errado, tudo é justo, tudo está certinho. Tá. Né? A gente sofre nos entendimentos, claro, sem dúvida, porque é natural sofrer, mas quando a gente consegue afastar, você fala, nossa, tudo certo. Eu ainda não consigo compreender o todo, mas está certo. Eu acho que é a hora que a gente vê a nossa pequenez em relação a tudo isso que está acontecendo na nossa vida. Legal. Minha mãe veio com a minha tivesse perdão, porque ela não queria. Ela não queria, mas se segurou no pai, porque ela teve uma depressão. E aí, ela tem sabe? Não, fez bem para todo mundo Mas isso. ele mudou assim ela, né? Sim. Então, É o que a gente vê em romance espírita, para escrever um, né? Um romance espírita. Ó, você vai naquela família que você que vai botar a ordem na bagunça. Ele vai, acerta, né? tem que salvar uma pessoa. Já tá bom. Né? foi o que aconteceu. Só tem ele como um ponto de luto naquela família. E que dádiva, né? Que presente vocês poderiam se encontrar dessa forma. E
é muito visível que o elo de vocês é tão forte que se perpetuou, né? Mesmo ele sendo uma criança, depois de adulto, vim te procurar, senão existiu esse elo, que foi um Anterior. presente ali, uma dádiva de vocês se encontrarem em algum momento. São Paulo. Aquele meninos, né? A mulher só ganha também. Agora, esse tipo de experiência dá para voltar a fazer um romance espírita. É, Você e ele na espiritualidade, ó, não vai dar para juntar aqui, você vai ter que nascer lá, ou sei lá, todo mundo junto, porque você precisa ajudar lá, depois você vai se encontrar. Você escreve um romance espírita, quando são coisas que acontecem na realidade. Muito interessante. Não, são histórias muito Nem interessantes. parece, nem parece. Bota as coisas que eu gosto, ele gosta do que eu gosto. Então, é o espírito, né? Muito legal esse tipo de coisa. Bom, o negócio das alegrias aqui, vocês entendem que eu vou voltar para a questão. agora, a gente está na Não, ele está falando, se a gente lamenta as alegrias que a gente perdeu quando desencarna. Ele fala, se você tiver... Vai depender, né? Se você estiver muito próximo à matéria, você vai seguir, sim. Né? Mas se não, simplesmente passou. Ele usa o termo a felicidade eterna, porque eterna a gente sabe que é só Deus. Ok. Vamos... Eu costumo falar que a felicidade é constante, né? Porque por mais que você sofra, e isso é muito legal, por mais que você sofra, se você tiver a tranquilidade de saber que isso vai passar, né? Com essa visão do futuro, você acaba carregando uma satisfação, né? Que se torna uma felicidade constante. Você fala assim, nossa, que delícia estar aqui nesse momento, poder ter este pequeno momento de bênção, de gratidão, de coisas boas, né? Então, a felicidade eterna por felicidade constante. Porque a gente consegue ser feliz momentaneamente, mas tu pode prolongar esse momento, né? Você pode ser uma pessoa feliz. Exatamente, ser uma pessoa feliz. Exatamente, é isso. Porque a gente vai ter um monte de coisa ruim no meio do caminho, mas você não precisa se entregar à tristeza. No yoga, eles usam uma frase que eu acho muito bonita, que é encontrar o conforto no desconforto. Então, quando você se coloca, né, quando a gente se coloca numa postura que está muito sofrida, assim, primeiro, tira sua mente do desconforto, muda o foco, né? Pense em outra coisa. E aí você vai, com o tempo você vai percebendo que aquele desconforto não é tão desconforto assim, né? Que é a sua mente que está exacerbando, né? Para vocês, eu no yoga, o desconforto continuava desconfortável. Não me ajeitei com aquilo. O professor olhava para mim, parecia... A Raja Yoga, ela não tem os exercícios, ela tem só a parte mental. Então, é muito legal. Depois que eu fui para a parte de você ter isso com outra modalidade. Mas é muito bom, nossa. Dá mais uma, gente? Dá mais uma. Dá mais uma, vamos lá. 314. Aquele que começou grandes trabalhos com um fim útil e que os vê interrompido pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixados inacabados? Olha só. Legal a pergunta, hein? Não, porque vê que outros estão destinados a terminá-los. Ao contrário, procura influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo sobre a Terra foi o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Bela resposta. Né? É isso mesmo, gente. Né? Isso que a gente já falou, né? Eu comentei aqui, eu não sei se faz aqui já, sobre o Hahnemann. Ele foi pó, eu não lembro qual foi pó. Ele volta para o Paracelso, que ele começa com a alquimia, e volta como Hahnemann para trazer a homeopatia. São 3 tem um livrinho fininho da história dele, é muito legal. Começa na Grécia, depois ele volta, e na terceira encarnação ele volta. Chama Hahnemann? É Hahnemann, o cara que criou... Não, o livro eu não lembro, acho que são as 3 vidas de Hahnemann, é alguma coisa, nunca mais eu vi. É um livrinho fininho. Assim. Se eu não tiver, não sei nem se usar para não levar, eu devo ter lá em casa ainda, esse livro. Não dá nem para ler. Mas é muito legal ver. Então é bem isso que ele está falando. Ou ele inspira, ou ele teve a oportunidade. O cara pôde voltar e fazer. Muito legal. Né? Tudo bem, gente? Ficou claro isso aí? Okay. Manda mais uma. 315. Aquele que deixou trabalhos de arte e de literatura conserva, pelas suas obras, o amor que tinha quando vivo. Segundo sua elevação, ele os julga sobre outro ponto de vista e frequentemente condena aquilo que mais admirava. Né?
Verdade. E aí aquilo a bendita história do Raul Seixas da metamorfose ambulante, né? O que eu Exatamente. gosto hoje, talvez amanhã faça mais sentido diante da minha Saint-Exupéry momento também. de evolução, né? Saint-Exupéry, você é responsável porque você conquista. Se você conquista com uma literatura que leva as pessoas ao mal, você vai ter que responder por aquilo. Interessante. Então, o que você falou, o que ele está dizendo aqui, né? Ou seja, falando isso aqui. Se o cara está elevado, ele propôs boas obras, você vai continuar achando interessante o que ele fez. Agora, se o cara chegar lá e falar, eu devia ter escrito aquilo, aí ele não vai gostar, obviamente. Né? É tudo uma questão de lógica, sempre de elevação do espírito. Como todo mundo tem ações que se orgulham e ações que Exatamente. não Todos se nós. orgulham tanto, né? De vez em quando você ele fala, nossa, como que eu fiz aquilo? Ok, tá feito já. De repente você já até resolveu. Pode ser que em outras você tenha tomado. Isso aqui é na inclinação mesmo. Você lembra alguma coisa que você fez que você não. Né? Mas de repente você já até acertou aquilo nessa mesmo sem saber. Você agiu de uma outra forma diferente em relação ao próximo. Importante. Dá mais uma, estamos indo rápido hoje. 316. Gente, não tem ninguém com dúvida, não, né? Tá ok? Então, nós estamos falando aqui, tá coerente para vocês, tudo certinho. Então, vamos embora. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se executam sobre a Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Isso depende da sua elevação ou da missão que pode ter que desempenhar. O que vos parece magnífico, frequentemente, é bem pouca coisa para certos espíritos. Admiram-na como sábio, admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e os seus progressos. Pois é, ele está sempre relacionado à evolução do espírito. Sempre vai estar relacionado a isso. É o que ele coloca, achei interessante essa frase, né? Os caras, nós achamos que é muita coisa. Né? O outro espírito está falando, o espírito. Parece um trabalho que ele fez na escola, né? Mais ou menos isso. Eu lembro de uma moça que vem sempre ela contando uma vez que ela trabalha com arte mediúnica, que ela fala que quando eles veem, né, a arte original, diz que é uma coisa assim totalmente diferente, assim, tipo, o que a gente traz é algo muito inferior, né? Então é muito isso, né? Que muitos espíritos, do seu ponto de vista, deve ser igual criança, né? Nossa, que lindo esse desenho! Eu lembro do André Luiz Mensageiros, né? Que eles passam no campo da paz, é Mensageiros ou Mensageiros? Que tem aquele desenho do Martírio, não sei de quem, né? Que ele olha e fala. Acho que tem uma cópia do livro que está lá, o cara fala. É o contrário. Lá é uma cópia mal acabada disso aqui. Ele fala, realmente, né? A gente não tem como perceber essas nuances que tem no plano espiritual, né? Enfim. Gente, acho que é melhor parar aqui. Foi a 316, né? Isso. Porque a 17 tem um comentário muito grande do Kardec e acho que não daria tempo. Deixa eu pegar aqui a Paloma. A Paloma. Gente, tranquilo hoje? Deu para. Acho que é importante. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de conhecer Joana Guiardi, vocês já foram lá uma vez? Tem uma parede, acho que um pouco maior do que essa. Não, bem maior que essa. Bem maior que essa. Inteirinha, em pintura mediúnica feita a várias mãos. 6 pessoas fizeram. Então, quando você sobe, o salão principal lá em cima, quando você sobe, você já começa a ver... Nossa, impressionante, velho. É uma... Quer dizer, para mim, o inferior como sou, é maravilhoso. É coisa, assim, de outro mundo. E eles só perceberam que você subiu da escada depois, tá? Você não percebia. E nem eles perceberam. Porque é uma paisagem espiritual. Você vai acabar falando, você vai subindo, o troço vai surgir da sua frente. Foram vários pintores que assinaram. E é interessante assim, você jura que foi uma pessoa só. Impressionante. Espero que continue, não. Muito tempo não vai lá. Pintura mediúnica, psicopictografia muito interessante. É uma médium que é uma das mais conhecidas, a Agnes, talvez vocês conheçam.
Pela região aqui, ela é conhecida. Conhece a Agnes? Agnes, ela chama. Conhece? Então, são feitos leilões normalmente para casa, né? Ela só pode ter o suficiente para comprar as tintas. Já avisaram ela, se você pegar alguma coisa a mais para sua subsistência, você vai perder a capacidade. Imagina o que ela se comprometeu, né? Ela pode pegar ou para comprar as tintas para a próxima sessão. Só. E numa casa lá em Valinhos, esse é um caso interessante, a gente sempre vai ressaltar. Primeira vez que foi, teve um leilão, e aí começaram, porque eles assinam, né? Então era Benoit, Branco, todo mundo, e aquilo começou né? Mas, Ninguém queria obras, queria aquilo ali. Passou um tempo, teve uma outra, não tinha uma pintura assinada. Nenhuma. Passou leilão. Aí depois veio a mensagem para os gêmeos. Eu não estou aqui para comprar uma coisa, não é para como é que diz o termo? Engrandecer, para vocês usarem o dinheiro como. Não, vocês estão aqui para ajudar uma casa, comprando alguma coisa que vai servir para vocês, porque sempre a combinação de cores. Então foi uma lição assim para casa total. Que não era para comprar a obra que de caixa assim, nossa, foi assim. Olha, e as sombras eram as mesmas. Você olhava assim, as pinturas, os traços eram os mesmos. A nossa soberba, aí veio a resposta. Muito bem. Bem, você faz oração no encerramento? Obrigado. Então, vamos agradecer a Deus, aos nossos amigos espirituais, e a toda a espiritualidade responsável pela casa, pelo nosso cantinho, e nos proporcionar esse momento de aprendizado, desejando tudo isso que pudermos estudar hoje, tem utilidade na nossa vida diária. Possamos usá-lo da melhor forma possível. E deixando também as nossas melhores vibrações aqui para casa, vamos pedir ainda essa regularidade, possam conectar na sala 1, levando aquele irmão mais necessitado, enquanto também recebemos o passe normal, nos dando paz, conforto e equilíbrio, para que possamos ter uma boa semana e possamos levar essas boas energias até os nossos lares e aos nossos equilíbrios. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem, gente. Cíntia, obrigado pela companhia. Tchau, Paloma. Tchau, Miroslava. Obrigado.